Muito bem, vamos então para continuar o nosso estudo. E hoje nós já estamos caminhando para o final, viu, irmãos? Da nossa série de estudos. E aí, claro, certamente vai misturar aí um sentimento de bom e ruim. Por quê? Porque nós já estamos acostumados, já estamos aprendendo mais dos atributos do Senhor e talvez a gente sinta falta um pouquinho de ver isso semanalmente. Mas o bom também é que nós vamos continuar estudando mais das doutrinas da Escritura Sagrada com outros assuntos em breve também. Mas hoje nós continuamos aqui nos nossos atributos comunicáveis. E hoje, pela primeira vez, acredito que única, segundo pelo menos o plano de aula, nós vamos juntar dois atributos de Deus que são a veracidade e a fidelidade. E aí eu quero trazer aqui para os irmãos alguns exemplos de infidelidade e de mentira para a gente notar como que de fato essas coisas andam juntas. Imagine só que eu tenho um trabalho onde eu sou contador. Então, eu lido com os números da minha empresa. E aí, eu estou precisando de um dinheirinho, ou imagino que esteja precisando de um dinheiro, e eu vou mudar esses números para tomar um pouco do dinheiro para mim. Ou seja, eu estarei sendo infiel à empresa que me empregou, e para isso eu vou precisar o quê? Uma mentirinha. Vou precisar enganar. Um outro exemplo que talvez, quando a gente fala em infidelidade, certamente nos vem o nosso maior exemplo mundano, físico, entre nós de fidelidade, que é a aliança, o casamento. Então, quando pensamos em fidelidade, normalmente pensamos então no casamento, que nos serve também como um exemplo. Imagine só que o marido traiu a esposa, foi infiel a ela. Normalmente, a que isso leva? Talvez a esposa suspeite ou qualquer outra razão, ele vai ter que mentir, certo? Seja dizer, não, estava mais tarde no trabalho, estava fazendo aquilo, estava com fulano, mentiu. Então a infidelidade acaba também levando à mentira. E a mentira em si mesmo é também prova de infidelidade, certo? Por que isso é tão importante para nós? Porque, em primeiro lugar, esse, novamente, é um atributo comunicável. Então nós devemos zelar por sermos verdadeiros e fiéis, fiéis em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida de relacionamento com Deus, na nossa vida com o próximo, com o cônjuge, com o nosso trabalho, nós devemos ser fiéis, certo? Muito bem. E a gente sabe que de fato o nosso Deus ele é fiel e verdadeiro. Ele é essas duas coisas juntas, tanto como as demais. Ele é justo, ele é amoroso, ele é. Me fugiu a palavra agora. Ele é gracioso, tanto misericordioso. Era isso mesmo que eu estava pensando. Misericordioso ele é. Então, o que isso vai nos dizer? Que se o nosso próprio Deus ele é fiel e verdadeiro, olha lá, a gente agora tem uma grande base de confiança. Veja, se num relacionamento entre pessoas, aqui, nós costumamos dizer que é um relacionamento horizontal, né? Entre nós aqui, diferente do relacionamento vertical. Então, Deus, quando olha para nós, ele sabe que nós somos, muitas vezes, infiéis, mentirosos. Mas quando nós olhamos para Deus, o caminho inverso, a gente não encontra nada disso. Ele é fiel e ele é verdadeiro. Agora, o desafio talvez grande é que a gente olha à volta, a gente olha na horizontal e encontramos pessoas que muitas vezes são fiéis e verdadeiras, mas que por vezes também podem cair e deixar de ser fiéis e também deixar de ser verdadeiras, certo? E pensa comigo que isso existe na própria igreja cristã. Então quer dizer, não, a gente aqui, a gente é de Cristo, a gente não conta mentira, de jeito nenhum, jamais, a gente não esconde nada de ninguém. O ideal é isso mesmo, a gente busca por fazer isso, mas podemos cair porque ainda somos seres humanos pecadores. Aqui não tem ninguém que é infiel.
que todo mundo paga os seus impostos direitinho, aqui ninguém trai ao seu cônjuge, aqui ninguém é infiel no seu trabalho. O ideal é que seja isso, mas nós estamos também sujeitos a cair, a errar, certo? Devemos ter essa consciência, para que não fique, como a gente costuma dizer, um farisaísmo entre nós. Não, aqui na nossa igreja isso daí não existe, isso nunca vai existir. Infelizmente, pode existir. Qual que é o nosso papel? Aconteceu comigo, eu devo me arrepender. Devo me arrepender, confessar o meu pecado. Nosso Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, certo? Então, aconteceu comigo, eu preciso me arrepender e pedir perdão. E é claro, ter a consciência também de que, como comunidade cristã, eu estou diante dos irmãos. Eu devo prestar contas. Não é interessante como, quando nós não devemos prestar contas para ninguém, nós temos a tendência de deixar essas coisas de lado? Mas quando nós temos que prestar conta, às vezes a gente pega mais firme. O pensamento é mais ou menos o seguinte: eu não vou fazer isso daqui hoje não, não tem problema. Amanhã eu faço, deixo para depois. Agora, se eu tenho que prestar conta para alguém, eu preciso fazer hoje. Porque o fulano, no final do dia, vai vir me perguntar: e aí? Fez ou não fez? Então, isso ajuda, né? Nos ajuda também. Agora, se isso aconteceu com outro, eu devo fazer o quê? Aquilo que Mateus já vai nos dizer. Eu devo, se eu sei, eu vou conversar e falar: ó, irmão, você está em pecado. Você precisa se arrepender, confessar. Todo esse caminho que nós já conhecemos, certo? Tudo bem até aqui? Apenas a nossa introdução. E aí, nós vamos mostrar, nós vamos ver que essas coisas, elas de fato andam juntas, assim como o exemplo bem prático que eu trouxe para os irmãos. E veja lá, Deus é fiel, por quê? Porque ele é verdadeiro em suas afirmações. Onde que a gente encontra as afirmações de Deus? A gente encontra na Bíblia, na Escritura Sagrada. Então, fazendo esse paralelo entre Deus e nós, entendendo que ele é verdadeiro e fiel, e nós devemos ser também, as nossas afirmações, elas acontecem dia após dia, a gente conversa um pouco aqui, conversa outro pouco ali. Agora, a revelação de Deus, ela é a Bíblia Sagrada, certo? Ela está aqui, deve ser interpretada por nós com o auxílio do Espírito Santo, certo? Então, Deus, ele é fiel porque ele afirma isso. Primeiro porque ele afirma isso, porque todas as suas afirmações são afirmações verdadeiras. Olha lá, essas afirmações são verdade absoluta. Veja só que coisa legal que a gente vai encontrar no nosso tempo. Então, inclusive, tem gente que vai dizer que é característico do nosso tempo, e é mesmo, isso é mais evidente nesse período que nós temos vivido, mas isso já vem de muito e muito tempo atrás. O quê? A relatividade, a relativização das coisas. A gente vê essa relativização em coisas muito básicas, que é um assunto que está bastante em pauta. O gênero. Antigamente a gente falava, o gênero é masculino e feminino. Agora a coisa relativizou e tem vários. O pessoal vai dizer que tem não, né? O pessoal vai dizer que tem várias opções, né? Várias possibilidades. Vou usar essa palavra, várias possibilidades. Outro, a família. Como que é constituída uma família? A gente tem a questão absoluta. O homem deixa a casa de pai e mãe e se junta com a sua mulher, certo? Mas daí também vai haver algumas outras possibilidades. Então imagine que nós tenhamos eu não sei exatamente o número, mas que seja cerca de 30 gêneros. Imagina 30 opções, né? 30 possibilidades. E dentro dessas 30, várias combinações diferentes. É quase infinito o número, não é? Mas, então, isso é a relativização. Nós não cremos desse jeito. Quando Deus diz alguma coisa, isso é uma verdade absoluta, certo? Quer ver uma outra verdade absoluta interessante que nós encontramos na Escritura? Sobre a ansiedade. O que nós devemos fazer com ela? E aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Por quê? Porque, por vezes, a gente, quando fala de ansiedade e de depressão, podemos cair no erro que é o seguinte: entender que isso seja uma questão apenas clínica, ou seja, somente o psicólogo e o psiquiatra podem tratar, certo? Nosso tempo costuma zelar por isso. Ou alguns vão dizer que, em todos os casos, somente o pastor e a Bíblia Sagrada vai resolver.
qual que é a questão aqui? Quando nós vamos olhar o pessoal que estuda isso, eles não vão chegar no senso comum. Então, vamos perguntar para vários psiquiatras ao redor do mundo como é que funciona essa tal de depressão. É porque falta um hormônio ou é porque a pessoa ela está meio perdida na vida? Alguns vão dizer que é uma opção, alguns vão dizer que é outra, certo? Então, é claro que é importante ver, a pessoa tem isso? A pessoa está funcionando normalmente? O físico da pessoa está funcionando normalmente? E aí, nós vamos por um caminho aqui, tá? Sim, está funcionando. Se está funcionando, olha, o que a gente tem que fazer com a nossa ansiedade? O negócio está difícil, pastor. Tá complicado, eu não encontro mais alegria na vida, só encontro ansiedade. A gente tem que lançar em Deus. Nós não podemos andar ansiosos de coisa alguma. Tá vendo como isso é verdade absoluta? Mas às vezes a gente relativiza ela. Não, talvez, eu acho que só isso não vai resolver, não. Eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso fazer aquele também. Deus nos mostra que a gente tem que lançar nele toda a nossa dúvida, certo? Toda a nossa ansiedade. Então, Deus, ele nos afirma com verdades absolutas. Isso quer dizer que não é Deus dizer assim, olha, meu filho, você tem que fazer isso daqui, ou isso daqui é pecado. Ah, mas pode ser que talvez não seja. Não, é uma questão absoluta, certo? E esses atributos, eles vão mostrar como Deus, já falei um pouco disso na introdução, ele é confiável. Vamos trazer de novo o paralelo homem e Deus. A gente pode confiar todo momento nos homens? O que vocês acham disso? Não dá, né? Não dá. Às vezes dá uma escorregada, às vezes fala umas coisas erradas, fala mesmo. Seja por querer ou não, né? E Deus? Deus faz isso? Deus, ele mente? Deus, ele se torna infiel em algum momento? Momento nenhum. Então, aqui, eu quero que isso fique muito claro, que, como eu costumo dizer, né? Eu não quero que fique só uma coisa. Então, a gente vê várias coisas durante o estudo, eu não quero que fique só uma coisa. Mas se vai ficar só uma coisa, é isso. Meu Deus, ele é verdadeiro e fiel. Então, eu tenho base forte o suficiente para crer. Como dizia a música das crianças, não é? Não construa sua casa na areia. Por quê? A casa vai cair. Tem que construir aonde? Na rocha, onde é firme. Então construa a sua crença, todo a sua cosmovisão, a sua forma de pensar, de enxergar o mundo nessa base que é Cristo. Certo? Na revelação dele. Nós vemos tantas pessoas ao longo da história que não têm base forte o suficiente e o fim delas é o quê? Eu vou usar uma palavra que talvez não seja nem a ideal, mas é loucura. Não, ela vai de mal a pior. Não, nada faz sentido nessa vida. Quantos filósofos renomados nós vemos falando disso, não é? Nada faz sentido nessa vida. Não faz. Salomão vai dizer, né, que debaixo do céu, e aí ele começa a falar várias coisas terríveis. Por quê? Debaixo do céu. Se a gente não levar em consideração quem está acima, não faz sentido. Não temos base forte o suficiente para viver, para entender as coisas de fato. Então, Deus não mente e ele não pode falhar, tá? Ele não é infiel de forma nenhuma, em momento nenhum. A gente tem base suficiente. Vamos ver aqui alguns exemplos dessa veracidade e dessa fidelidade. Primeiro, Deus, ele se apresenta a nós por meio de alguns pactos, certo? O que é um pacto? De novo, o exemplo, a aliança, né? Deus faz alianças, faz pactos. Então, os que são casados, os que se casaram, vão saber todo o trabalho que é, inclusive, a papelada. Por quê? Porque ali está fechando uma aliança, está fechando um pacto, olha, entre uma pessoa e a outra pessoa. A aliança está sendo fechada e exige assinatura, exige algumas garantias, não é? Enfim. Então, Deus, quando ele se apresenta por meio dos pactos, ele continua sendo verdadeiro e fiel e demonstra isso para nós. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que quando Deus ele vai fazer o pacto com o homem, é ele quem toma a iniciativa, certo? Hoje em dia, isso ainda é uma verdade, mas pode mudar vez ou outra. Por quê? Porque normalmente quem estabelece o pacto, ou quem oferece o pacto, é a parte maior, certo?
É a parte, se a gente for pensar, por exemplo, na questão do trabalho, quem é que oferece o contrato de emprego? É o empregador ou é o empregado? O empregador. É a parte maior, até no sentido de organização, da questão financeira, certo? Por que eu digo que às vezes isso não é regra? Porque quando nós olhamos mais horizontalmente, nós estamos entre iguais, né? Então, isso pode acontecer não necessariamente entre o maior e o menor. Mas quando nós falamos de Deus, é sempre Ele quem vai tomar a atitude e vai trazer o pacto. A gente tem o exemplo, então, de Moisés, não é? Durante a peregrinação. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Em tempo propício, nós ainda vamos estudar, vamos gastar aí pelo menos algum tempinho estudando sobre a teologia do pacto, sobre Deus trazendo a sua aliança para nós. Mas apenas para resumir, nós vemos isso acontecendo com Adão, nós vemos isso acontecendo com Abraão, nós vemos isso acontecendo também com Moisés e nós vemos isso acontecendo com Davi, certo? Sempre apontando para Cristo, né? A promessa final. Mas aqui a gente vai ver Moisés em Deuteronômio 7, verso 9, dizendo assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ele mantém, ele vai continuar com esta aliança, ele não vai de uma hora para outra mudar de ideia. E não é assim entre nós? Traçar esse paralelo mais uma vez. Vamos pensar no empregador. Olha, eu preciso de você trabalhando aqui na minha casa, na minha empresa por 1 ano. Mas daí se o negócio apertar lá na empresa, quem é o primeiro que vai embora? É o empregado, né? Precisa cortar gastos, acaba mudando, deixando essa fidelidade, mesmo que esteja assinado, mesmo que tenha até consequências por isso. Com Deus não é assim. Ele firmou a aliança, ele está garantindo. De repente ele mudou de ideia. Não, o negócio apertou aqui, pessoal, ó. Igreja de Cristo, Deus mudou de ideia, né? Ele deixou de ser fiel. Isso é até um absurdo da gente dizer, é estranho, né? Ouvir isso. Deve ser mesmo. Deus não faz assim, ele não age dessa forma. Vamos comigo agora, irmãos, lá para o Salmo 89. Salmo de número 89, porque este salmo, ele vai nos falar bastante sobre essa questão, sobre essas informações acerca do pacto e sobre a fidelidade de Deus que se mantém geração após geração. Por que será que, antes de entrarmos no Salmo, os escritores bíblicos vão sempre zelar por isso, de geração em geração, de geração em geração? Você já viu como as coisas mudam de uma geração para outra? Tenta pensar, nós temos alguns exemplos, não muitos exemplos talvez, mas um que é legal é a gente olhar para a questão ali do Oriente Médio, de Dubai. O pessoal vai dizer não, nós sabemos pela história que tudo aquilo ali era um grande deserto, né? Um grande deserto, ainda é hoje, mas com toda a tecnologia já tem se mudado. E aí, vocês imaginem a geração que iniciou essa mudança, que explorou o petróleo, começou a vender e tal, todo o trabalho que essa geração teve, não é? E aí a geração seguinte começou a fazer todo o investimento. E a geração que nós estamos agora está então tentando mudar a questão de mercado, que é basicamente uma só, a questão do petróleo, mas que já está caminhando para uma decadência. Eles estão tentando mudar tudo isso para se tornar mais ricos ainda. Agora, e a geração seguinte? A outra? A gente não tem certeza. E normalmente costuma ser assim. Então, se o pai foi lá, ele trabalhou muito, ele conquistou bastante, o filho não vai ter que trabalhar tanto. E a coisa, quando chega de mão beijada, é um pouquinho mais complicado, não é? Então, a gente vai ver essa questão de geração. Esse é apenas um exemplo, mas a questão de geração em geração, por quê? Porque as coisas acabam mudando, e muito de geração em geração. Mas a fidelidade do Senhor
se mantém a mesma. Ele prometeu e ele cumpre, certo? Acompanhe comigo, eu vou dizendo os versos e vou lendo alguns deles, tá bom? Verso primeiro e o verso segundo. Desculpem, o verso primeiro até o 4. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Aqui a gente acaba se deparando com, é claro, é um salmo, então está fazendo referência ao que aconteceu ali em 1 Reis 4:31, Deus dizendo, Davi, eu vou manter sempre a sua linhagem no trono. Aí a gente pode dizer, mas será que a linhagem de Davi ainda está no trono? Ele está. Em um trono visível que a gente pode ir lá para Israel e olhar? Não, gente. Se a gente crer dessa forma, a gente está perdido. Olha para as coisas do alto. Olha para Cristo. Jesus é da linhagem de Davi, está assentado eternamente no trono. Continua lá. A promessa do Senhor, ela não falhou e ela não vai falhar. Verso 5. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Então faz parte também de nós, quando nos ajuntarmos, celebrar o quê? A fidelidade de Deus. Ele continua nos mantendo, ele continua mantendo a nossa fé, ele continua mantendo a sua graça sobre nós. Vamos dar um pequeno pulo aqui e vamos para o verso 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Então, certamente o poder, ele costuma corromper aos homens, não é? Então, imagine só que eu gostaria muito de ser o chefe supremo do Brasil. Eu não estou nem falando de presidente, tá? Quero ser o chefe supremo, quero reinar sobre todos. Eu vou ter que tomar alguns caminhos, não é? Vou ter que prometer uma coisinha para esse daqui, para aquele outro. O exército certamente vai ser um grande auxílio para mim. Eu prometo uma coisa aqui, outra ali. Agora eu cheguei no poder. Estou consolidado no poder. Será que eu vou manter a minha fidelidade? Prometi isso para aquele ali, prometi aquilo. Provavelmente não. Vou ser otimista. Provavelmente não. O Senhor, com todo esse poder, como diz o verso 8, ele está rodeado da sua fidelidade, certo? Vamos dar um pulo um pouco maior, vamos lá para o verso 24. Aqui muda quem está falando, agora é o próprio Senhor. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Aqui a gente vê uma promessa do Senhor. Pouco mais, 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Por fim, o verso 49. Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Então é claro que por várias vezes o povo vai ficar na dúvida. Por quê? Lembra de Abacuque? Abacuque ficou na dúvida. Como é que vai vir um povo que não é do Senhor, que é terrível, faz coisas terríveis e vai nos destruir? Não é para menos ter dúvida. Será que a fidelidade do Senhor acabou? Será que foi isso? Não. Ele está usando como instrumento de correção, de justiça. Ele ainda diz: fica tranquilo, eu vou tomar conta desses também que vão atacar vocês, porque eles são infiéis, tá? Então, Deus, ele é, sim, fiel e verdadeiro nos seus pactos. Vamos um pouquinho mais para frente. Deus é fiel e verdadeiro também nas suas promessas. Quer ver uma promessa antiga e que continua até hoje? Eu gosto dessa porque a gente consegue visualizar ela. Vamos lá para Gênesis 8, verso 22.
8:22. Eu vou ler e aí eu quero que os irmãos me respondam se isso ainda está valendo hoje em dia. O Senhor diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Tá tendo essas coisas ainda? Alguém vai poder dizer, pastor, aqui em São Paulo o negócio é meio estranho, não é? Ainda mais quando a gente fala de verão e inverno, mas é para especificar isso. Às vezes está muito calor, às vezes está muito quente. Eu acho que, na verdade, São Paulo é um bom exemplo para mostrar que todas essas coisas ainda acontecem, né? No mesmo dia, inclusive. Mas então a gente vê que o Senhor prometeu e continua até hoje. Tem então a sementeira, o pessoal vai lá e planta, depois vai ceifar e a gente vai no mercado, tem alface. De novo, às vezes um pouquinho mais caro, né? Um pouquinho mais complicado. O tomate não tá tão bom e tá caro. Isso, mas continua acontecendo. Continua e muito bem. Continua tendo frio e calor. As coisas continuam acontecendo. E aí eu quero fazer um alerta aqui para os irmãos, que é o seguinte. Quantas vezes a gente vê, normalmente, naquelas reuniões para discutir o clima e toda essa mudança, o pessoal vai dizer, olha, se a gente não parar agora, a gente vai destruir o mundo, a gente vai destruir o planeta. Veja, eu quero dizer uma coisa primeiro. É nosso papel, como seres humanos, quanto mais como cristãos, zelar pela criação de Deus. Tá? Não estou dizendo que não, isso daí não é de nada. Vamos acabar com esse mundo aí que não tem problema. Deus prometeu que vai continuar tudo bem. Não, a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar. Esse é nosso papel, sim. O problema começa quando as pessoas vão dizer: em 2050 as coisas não, já vai acabar o mundo, vai todo mundo morrer de fome porque não vai ter mais comida, o planeta vai aquecer tanto que não vai mais ter frio em tal lugar. Isso a gente tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque nós estamos tendo aí alguns profetas do Apocalipse, não é? E a gente sabe que o mundo acaba quando Deus quiser que ele acabe, certo? Então o problema começa quando as pessoas estão prevendo que a promessa de Deus vai deixar de existir. E isso a gente sabe que não é possível, tá? Apesar da nossa infidelidade, quer dizer que o negócio vai ficar mais difícil? Pode ser que sim. Mas que vai deixar de existir, não, jamais, certo? A gente pode ainda lembrar de algumas outras promessas que o Senhor faz. Vamos lá para frente agora em Atos capítulo 13. Atos 13, verso 34. Porque o Senhor faz promessas também que ainda serão cumpridas. A gente chama de promessas escatológicas, né? Lá do fim dos tempos. Ela vai ser cumprida no último dia. 13:34, a gente vai ver o seguinte: e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, falando de Cristo, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Sabe mais uma promessa? Lembra lá em Gênesis, depois que o homem cai, Deus traz maldição e bênção sobre homem, mulher e a serpente. E aí vai dizer que do ventre da mulher vai sair aquele filho prometido que nós sabemos que é Jesus, que vai fazer o quê? O que ele vai fazer com a serpente, gente? Vai pisar, vai esmagar a cabeça dessa serpente. E a gente sabe que é isso mesmo. Então, o falso profeta, nós recebemos isso lá em Apocalipse, vai ser o quê? Derrotado como? Com um sopro. Acabou. Pronto. Isso nos mostra. Então, a serpente, ela fere o calcanhar, ou seja, dá uma mordida. Jesus morreu. Morreu. Não é coisinha pouca, não, né? Mas em comparação com o que ele vai fazer com a serpente, isso é quase nada. Isso é muito pouco, porque ele vai esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa nós também podemos ter sempre em mente. A vitória já está garantida, certo? Agora o negócio vai ficar um pouquinho mais complicado. A gente falou, Deus, ele é fiel e verdadeiro no pacto, ele é fiel e verdadeiro na promessa, até aqui está tudo bem pra gente. Mas ele é fiel e verdadeiro nas ameaças também.
E aí quero trazer mais um exemplo para os irmãos. O bom exemplo é quando a gente fala da criação de filhos, não é? Às vezes você está tão cansado que você fala, ô fulano, ô fulana, se você fizer isso de novo, eu vou fazer tal, tal, tal. Mas não faz, né? Você vai ficar de castigo 3 semanas se você fizer isso. Passou uma semana, dá um pouquinho de dó. Com Deus, o negócio é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil. Então, da mesma forma que com as promessas, embora algumas sejam condicionais, é bom a gente lembrar disso, Deus não muda, mas ele traz promessas condicionais, tá? Se você fizer isso, você ganha isso. Se você não fizer, você vai receber aquilo outro. É condição que ele coloca. Mas vamos trazer aqui, né, uma ameaça que a gente ouve todo mês. Vamos lá para 1 Coríntios 11, no verso 30. 1 Coríntios 11, verso 30. Todo mês por quê? Porque todo mês nós costumamos celebrar a ceia do Senhor e ler esse texto. Todo mês a gente lê esse texto, relembra, e os irmãos devem estar atentos e preparados. Olha o que diz. Eis a razão. Qual que é a razão? Comer e beber sem discernir o corpo, tá? 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ué, como assim? Quer dizer então que se eu tomar do pão e do fruto da videira, no nosso caso suco de uva, isso vai me deixar doente? Provavelmente sim. Se você não discernir o corpo, se você não pensar no que você está fazendo da sua vida, e esse discernir o corpo, nós podemos entender que é o corpo de Cristo. Então, aquele que não é corpo de Cristo, está aqui, com a figura que eu costumo usar é a seguinte: imagina que você tenha uma caixa de sucrilhos, sabe? Caixa de sucrilhos, e caiu um rato dentro, e fechou a caixa. O rato em algum momento vai virar um sucrilhos? Não vira, né? Eu espero que não. Então, a pessoa que não é cristã, ela chega à igreja, só que ela não é salva, ela não é escolhida pelo Senhor. Em algum momento ela vai se tornar? Não. Ela pode aprender várias coisas, nós devemos estar dispostos, inclusive, a ajudá-la, mas assim como o rato não vira sucrilhos, aquele que não é eleito também não vira cristão. Então, cuidado. Olha para a sua vida. Tem certeza disso? Você tem certeza? Porque o resultado é o seguinte: essa é a razão de ter muitos, os que estão doentes, e também, olha aí o verso 30, o finalzinho, não poucos que dormem. E aí não é dormir literalmente, nesse friozinho, escola dominical, às vezes acontece da gente dar um cochilo no meio da aula, mas não é isso que ele está falando. É morrer mesmo, morrer. É juízo do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente toma a ceia do Senhor. Muito cuidado. Por isso que a gente zela tanto. Olha, vamos tomar cuidado, tem certeza? Vamos, quando chega uma pessoa de fora, vamos fazer a classe de catecúmenos, vamos fazer o discipulado, vamos ter certeza que é isso que você quer. Porque o risco é grande. E a responsabilidade de quem está servindo é enorme. É enorme. Imagina que a gente está servindo a pessoa sem esse zelo. Claro, tem uma questão de consciência também, mas nós devemos ter este zelo, certo? Vamos um pouquinho para frente, Hebreus capítulo 12, verso 6. Hebreus capítulo 12, verso 6. Quem encontrar pode ler, por favor. Certo, então o Senhor corrige, é isso mesmo? O Senhor corrige a quem? Quem Ele ama. Existe a questão sim da ameaça, olha, o Senhor vai te corrigir, quando necessário, Ele vai te corrigir. Como que é isso normalmente? Aliás, quando que alguém precisa ser corrigido, meus irmãos? Quando você precisa ser corrigido? Perfeito. Então, cuidado. Quando errar, está suscetível. Aí eu quero perguntar para os irmãos. Você gostaria, eu acredito que todos aqui são, mas você gostaria de ser alvo do amor de Deus? Queria? E você erra. Tá entendendo onde eu quero chegar? Quando você erra e é alvo do amor de Deus, muitas vezes esse amor vai se mostrar como? Por meio da correção, certo?
Então, a ameaça do Senhor, ela está aí, não é uma ameaça vazia e nem sem razão, mas sim para nos corrigir, para nos colocar no caminho certo. Joia? Salmo 119, 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. E que com fidelidade me afligiste. Então, o salmista aqui no Salmo 119, que fala sobre a escritura, em certo momento ele vai dizer isso: ó, o Senhor me afligiu, mas não foi à toa, não foi sem justiça, não foi sem fidelidade, pelo contrário, foi de forma justa, foi de forma fiel que ele me corrigiu, que ele me afligiu. Certo? Outro, e aí o negócio começa a ficar mais tranquilo pra gente. O Senhor é verdadeiro e fiel também no socorro. Ele nos socorre. Vamos lá. Vamos para João. Eu vou pedir para os irmãos abrirem João 16, 33 e pedir para alguém ler. Quem encontrar pode ler. João 16, 33. Muito bem. No mundo a gente vai passar pelo quê? Vai passar por aflições. Já passamos e vamos passar. Mas tem de bom ânimo. Por que tem que ter bom ânimo? Ele venceu o mundo. Tá vendo? De novo que a gente viu na devocional. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Não é para ficar olhando para a provação, curtindo aquela dor, aquele problema. Não, olha para Cristo. Ele resolve, ele venceu o mundo. E aí outro texto que é muito precioso para nós. Eu não ia pedir, mas eu vou pedir para os irmãos abrirem, porque quem sabe seja um bom momento para grifar isso e lembrar desse versículo. 1 Coríntios 10, 13. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. Olha que versículo precioso que nós temos aqui. Como o Senhor de fato nos socorre, Ele não nos deixa perdidos, não nos deixa a nossa própria sorte. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então a gente tem que tomar cuidado de dizer assim, olha, aquele negócio foi demais para mim, foi muito difícil, não dá para aguentar. Uma tentação daquela não podia com ela, não aguentei, não dava. Então a Bíblia está mentindo, não é? Então essa verdade revelada aqui não seria absoluta, e ela é. A gente perde essa desculpa, mas ganha a certeza de que o Senhor nos dá a possibilidade, nos dá a capacidade de suportar toda e qualquer tentação, certo? Então Deus nos socorre, Ele não deixa a gente sozinho à nossa própria sorte, Ele nos socorre. Muito bem. A gente vai ver agora que a revelação de Deus, ela é verdadeira e é fiel. E aí ele se revela a gente como? Por meio da sua palavra. Eu vou andar um pouquinho aqui, essa verdade absoluta que nós já vimos, e a gente vai ver que Deus não pode mentir, né? Alguns textos vão dizer isso, a gente não vai abrir agora porque eu quero mostrar uma imagem para os irmãos. Mas a gente sabe que Deus não é homem para que minta, como diz lá em Números 23, não é? Tito, capítulo 1, verso 2, também vai falar que Deus não mente. E aí eu quero mostrar para os irmãos, entendendo que a revelação dele é por meio da escritura, da palavra sagrada, agora a gente chegou num ponto crítico. Por quê? Porque se isso daqui é verdadeiro, absoluto e é fiel, a gente tem que levar isso em consideração o seguinte: será que o que chegou para a gente, isso é verdadeiro mesmo? Será que é confiável? A gente vai tocar na questão da confiabilidade da escritura, certo? Vai ser de forma um pouco mais rápida, mas acredito que o suficiente para os irmãos. Acho que a letra vai ficar muito pequena, né? O pessoal vai começar a fazer careta assim para ler. Mas não tem problema, eu vou falar alguns números aqui para os irmãos. Isso daqui a gente encontra fácil, tá, gente? Vários livros, bem famosos, inclusive, vão relatar
tratar sobre essa questão aqui. Será que o Novo Testamento ele é confiável? Será que a gente pode ler ele e falar isso daí é verdade, isso daí é fiel? A resposta é que pela própria Escritura, sim, e também pela questão histórica que vai nos mostrar que é confiável. O primeiro camarada ali, que tem um nome muito estranho, esse tal de Lucrécio, ele foi um antigo filósofo que falou algumas coisas sobre, lá do começo da questão molecular. Ele acreditava então que deveria ter molécula, ele não usava essa palavra, mas a questão de célula, molécula, seriam coisas que a gente não enxerga, mas que mantém tudo em funcionamento, tá? E aí as pessoas não costumam dizer assim, será que esse Lucrécio existiu mesmo? Eu acho que era tudo mentira. Eu acho que algum camarada pegou lá para 1554, escreveu uns negócios assim e colocou aí para rodar. Ninguém costuma dizer isso não, viu? E aí, olha, a gente não tem a data da cópia mais antiga, mas a gente tem o tempo entre o documento original e a cópia. Isso é muito importante. Olha a diferença entre o documento original e a cópia que a gente vai ter melhor escrita, mais confiável. São 1.100 anos. Se eu chegar para você com um negócio e falar assim, ó, esse camarada escreveu isso há 1.100 anos, mas só chegou na gente agora, uma cópia mais confiável. Vai achar estranho, né? Vai achar estranho, minimamente. E o número de cópias? Duas. Duas cópias, tá? Essa é a diferença entre o documento original, ou seja, o que Lucrécio escreveu, até uma cópia melhor escrita e guardada. Foram 1.100 anos. Vou um pouquinho mais para baixo, Platão. Vou falar do Plínio não, mas a gente tem Platão também. Esse daí a gente aprende... Onde que a gente aprende sobre Platão, irmãos? Na escola, não é? Qualquer escola que você for hoje vai falar, Platão disse isso, isso e isso, e é isso, isso e isso, e ele está certo nisso, nisso e nisso. E olha só, quão confiável é esse documento. A cópia mais antiga é de 900 depois de Cristo. Até aí tudo bem. Mas olha a questão. Quando que Platão nasceu? Viveu 427 a 347. Até 900 é muito tempo. Quantos? 1.200 anos. 1.200 anos de diferença. Já pensou? E a escola está ensinando. E dá como confiável. O que eu quero dizer aqui, eu não duvido que Platão tenha falado dessas coisas. Não duvido mesmo. Mas, por que será? Vamos dar um pulo aqui, o nosso tempo já está um pouco à frente. Vamos dar um pulo aqui para frente, os dois últimos. Eu quero falar de Homero. Homero ele escreve, e até recomendo a leitura, que é uma aventura, né? Então o camarada vai lá passear e tem toda aquela questão da, da religião grega e tal. É um passeio, é fantasia, né? É fantasia mesmo. Mas Homero ele escreveu 900 antes de Cristo. E aí a cópia mais antiga que a gente vai ter, 400. Quantos anos que deu aí? 500. E aí tem muita cópia, tá vendo? 643 cópias. E você muito raramente vai encontrar alguém dizendo, não, mas será que foi Homero mesmo? Será que essas cidades gregas, elas existiram? Óbvio, como é uma aventura, é de mentira o que está acontecendo, fica mais tranquilo. Mas quando a gente chega aqui no último, e esse muito importante, a gente tem o Novo Testamento. E aí a gente tem, de fato, alguém pode dizer assim, né? O tempo aproximado. Porque o tempo aproximado entre documento original e a cópia. Por quê? Porque uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte, nós não temos o documento original, tá? A gente não encontra. Ah, então tá guardado lá não sei onde a carta que Paulo escreveu para Timóteo. A gente não tem isso. Não tem, tá? A gente tem as cópias do que estavam ali, certo? Então, aí eu falo isso para vocês, podem falar assim: "Ah, então deve estar errado esse negócio". Olha os outros, né? A diferença de tempo. O que aconteceu? Aí você vai perguntar e me dizer assim, mas o que aconteceu então? Como é que a gente pode confiar nisso? Isso era muito passado de um para o outro. E a gente tem também a transmissão oral. Então era comum para aquele povo decorar partes grandes, grandes da escritura. E outra coisa, por meio de escavações, os estudiosos vão encontrar muitos fragmentos, certo? Muitos fragmentos. Imagina só que daqui 5.000 anos encontraram a nossa igreja. A gente estava soterrado, tá? Já faz muito tempo estava soterrado aqui. E eles vão encontrar, que isso já passou um pouco, mas eles poderiam encontrar algumas anotações.
Então tem o pessoal que tem a prática de fazer anotações, não é? E aí vai encontrar a anotação, olha, versículo tal diz isso, 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 isso. Aquilo diz isso, não tinha versículo nessa época, obviamente. Isso diz isso, 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 isso. Eles copiavam. Hoje não, a gente pega o celular e já tem a escritura completa, né? Mas o pessoal copiava grandes partes. Então chegava a carta que Paulo escreveu a Timóteo, o pessoal copiava e tinha, então, já a cópia aí. Mas, então, menos de 100 anos. Muito menos que todos os outros ali, não é? Muito menor o tempo. E a outra coisa que tem que trazer um alerta para a gente é o número, isso que eu estou falando, o número de cópias. Olha ali, 5.600 cópias, né? O segundo lugar fica ali com Homero, fica com Homero 643 e depois é muito, muito abaixo. Então, o Novo Testamento, ele é confiável, tem ainda a precisão, né, entre essas cópias. Porque alguns estudiosos vão querer dizer que quanto mais se copia, mais ficamos propensos ao erro. Olha, isso faz até certo sentido. Mas eu acredito que chega um número de cópias que a gente tem muitas opções para olhar. Muitas. E aí tem toda a história. É toda uma matéria que nós deveríamos estudar, mas nós podemos ter a certeza também por essa proximidade entre as cópias, tá? Mais uma coisa, outra imagem para os irmãos. Dentre essas cópias, a gente tem os pais da igreja, né? São citações patrísticas. O que é isso? Pouco depois da descrição ali que a gente tem em Atos, e até aquela descrição, esses homens já estavam vivos. E eles aprenderam diretamente dos apóstolos, tá? A maior parte deles. E eles continuaram a igreja normalmente. Então, assim como nós fazemos hoje, ou ao menos de forma parecida, eles faziam também. E aí, olhem esses números para vocês entenderem quanto que esses homens copiavam e citavam o Novo Testamento. Onde a gente quer chegar? Se o Novo Testamento não é confiável por falta de documento, quando a gente olha para os pais da igreja, a gente vai ver que é confiável sim. Por quê? Porque eles são menos questionados. Se os pais da igreja não são questionados, por que questionariam as citações que eles fazem, não é? E aí nós temos aí os números. Muitos vão dizer, inclusive, que se a gente pegar somente as citações dos pais da igreja, dá para a gente pegar o Novo Testamento escrito várias vezes, tá? Por quê? Porque eles faziam coisas parecidas com o que nós fazemos hoje, no sentido de, imagine só que o pastor, ele fala sobre determinado texto. Então eu deveria copiar aquele texto. Como eu disse, hoje o nosso tempo é diferente. A gente já tem a nossa Bíblia aqui, toda bonitinha, encapada, né? Naquele tempo, coisa era um pouquinho mais complicada. Mas vamos só ver o número dos totais. Dos evangelhos, 19.368 citações. De Atos, 1.352. Das epístolas de Paulo, 14.035. Das epístolas gerais, 870. Apocalipse, 664 citações. Então, total do total, 36.289 citações do Novo Testamento. Certo? Não há livro que tenha sido mais citado do que a Escritura Sagrada, do que o Novo Testamento, e é sim confiável. Alguma dúvida aqui, irmãos? Tudo bem? Tudo certo? Então vamos lá, vamos para a nossa conclusão. Primeiro, batendo nessa tecla novamente, se esse daqui é uma. Se a veracidade e a fidelidade são atributos comunicáveis, então que nós sejamos também verdadeiros e fiéis, certo? Devemos ser verdadeiros e fiéis. E a nossa meta, o nosso alvo é o de sermos igual a Deus, certo? Completamente verdadeiros, completamente fiéis. Quando seremos? Quando a gente estiver no céu. Mas enquanto nós não formos, a gente não pode sossegar. Ah, não, eu já sou fiel o suficiente. Ah, eu minto tão pouco, eu já sou muito verdadeiro. Não, não é o suficiente, tá bom? Olha lá. Outra coisa, a nossa confiança, ela tem que estar em Deus, irmãos. Vamos lá para Jeremias 17, verso 5. Jeremias, capítulo 17, verso 5.
Também é um texto muito, muito precioso para nós aprendermos sobre fidelidade. A nossa confiança tem que estar em Deus. Ele não mente, ele não engana, ele não é infiel em ocasião nenhuma. E aí Jeremias 17, verso 5 vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse verso é muito precioso, mas nos traz algum cuidado também. Porque alguém pode dizer assim, o pastor falou esse monte de coisa, mas ele é homem. E eu confiei no que ele falou. Então eu sou maldito, não posso confiar nele. Não, calma, não é isso. Algumas coisas nós podemos e devemos confiar. Quer dizer, então, que se eu não posso confiar no homem, como é que eu vou me casar? Não posso. Eu estarei confiando. E homem aqui é ser humano, né? O homem não poderia casar com a mulher no homem, com o homem. Então eu não posso, porque eu não posso confiar. Não, não é isso. O verso continua: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparte o seu coração do Senhor. O problema está onde? Está quando a gente coloca a nossa confiança mais no homem do que em Deus. Quer um exemplo cotidiano, eu diria? Imagina que você está desempregado. E aí o fulano fala para você, fica tranquilo, eu vou fazer. Eu tenho uma empresa, eu conheço fulano, eu vou resolver esse seu problema aí. Você fica, agora eu tô tranquilo. Mas antes você não estava. Sabe por quê? Você não estava confiando em Deus. Daí chegou o fulano e falou, deixa que eu faço. Aí você fala, o fulano faz. Olha que coisa terrível. Que é cotidiana, nossa. Então a gente não crê em Deus, mas o fulano falou, o fulano faz. Ou seja, Deus não faz, né? Deus não resolve o nosso problema, né? Isso em várias áreas da nossa vida. O desemprego é apenas um exemplo, tá? Então, eu vou conversar com o fulano que ele vai resolver o meu problema. Vai, né? Vai. E Deus que você já conversou, ele não resolve, ele não faz nada, né? É isso. Claro, a gente não pode colocar a confiança no homem acima da nossa confiança em Deus, certo? Ele que é infiel, ele que não mente. Por fim, Deus se revela de forma fiel e verdadeira. Isso é muito importante, porque uma coisa é a gente entender que Deus é fiel e verdadeiro. Outra é a gente entender que a revelação dele é também fiel e verdadeira. E ela é. A nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela é fiel, ela é verdadeira, nós podemos confiar nela. Então eu tenho um problema, eu preciso buscar mais ao Senhor, ou sem problema, né, gente? Eu preciso estar meditando em quê? Meditando na Escritura, na palavra de Deus, certo? Antes que eu me esqueça, o nosso texto é do Salmo 89, verso 1, tá bom? Não esqueçam, 89, o verso 1. Irmãos, alguma dúvida, alguma questão, alguma observação ou podemos encerrar? Tudo certo? Vamos apenas esperar os jovens e adolescentes e a gente pode prosseguir com a nossa EBD. Foi, quase 1.000. Sim, é verdade. Sim. A gente quando fala, a gente zelou agora só pelo Novo Testamento. O Antigo, normalmente, ele nem é muito colocado em xeque, exatamente por causa disso. O pessoal ali era diferenciado. Quando a gente fala dos judeus, o pessoal era diferenciado mesmo. Tanto é que a língua hebraica, ela não tem as vogais, né? Hoje em dia eles já colocaram para facilitar. Mas por que não tinha vogal? Porque o camarada, ele olhava, ele já sabia pelo som, ou seja, eles eles decoram livros inteiros, né? Ainda hoje, eles decoram livros inteiros. De fato, isso é passado pela transmissão oral. É exatamente isso. Vamos sentar aqui à mesa e falar Deuteronômio. Sim.
É verdade. Vem aqui. Sim, é mais uma evidência, né? Mais uma evidência, é verdade. E ainda tem outras descobertas que são até mais, são modernas, né? A gente tem lá os escritos de Qumran. Então, encontraram praticamente todos os livros do Antigo Testamento, todos bem guardados, providência de Deus, né? E a gente pode falar, então, agora que a gente descobriu. Não, isso já era quase ponto pacífico. Né? Então veio para ratificar mais ainda. Ó, esses camaradas, na época do Novo Testamento, eles tinham o mesmo que os camaradas tinham lá antigamente, ah, quando, quando ainda tinha o Egito, quando tinha toda essa questão. Quando tinha Egito, não, né? O Egito antigo, claro. Ainda tem Egito. Muito bem. Oi. Tá. Existem. Sim. Ó, lá em Mateus 24, vou passar essa leitura, vai ficar de lição de casa, mas eu vou explicar ela antes. Então vai ficar de lição de casa Mateus 24 para todos nós. Os discípulos vão chegar para Jesus e vão questionar a ele: que história é essa de destruir o templo e construir de novo? E Jesus, na sua resposta, ele mescla. Ele fala sobre a destruição do templo que aconteceu lá na época, em 70 depois de Cristo, mas ele também fala da destruição completa do nosso próprio mundo, o fim dos tempos. Então ele mescla essa resposta. A gente fala, por que ele tinha que mesclar? Não ia ficar mais fácil se ele dividisse? Ficaria. Mas olha algumas coisas que ele fala. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele fala sobre guerras, ele fala sobre o sol escurecer, ele fala algumas coisas que a gente já vê hoje em dia, né? Guerras e rumores de guerra, terremotos, várias dessas coisas. E o que a gente tem que entender disso é que Jesus está voltando, mas ele não diz, como não disse quando foi questionado, quando. Tá mais perto? Tá. Mas quanto mais perto? Não tem como saber. Isso. Amanhã vai estar mais do que hoje. E ontem estava menos, né? Mas isso tem que lembrar a gente. Então, quando a gente olha para as coisas que Jesus falou, a gente fala: olha, de novo guerra, terremoto, e fome, e tribulação. É, Jesus vai voltar. Quando? Não sei, mas está mais perto, né? Então, será que está mais perto? Com certeza está, mas quanto? A gente não consegue saber. Então, quando a gente olha para esses sinais, a gente tem que lembrar: ele está voltando. Quando? Não sei, mas ele está voltando. Esses sinais têm que lembrar a gente disso, certo? Isso. Isso. Porque a gente não sabe a hora, né? Quando? Não sei. Tem que estar preparado. Isso aí. Certo? Irmãos, então vamos lá passar agora para os nossos versículos. Nós estamos desprovidos de Fernandas, então hoje eu vou